Pedro foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus para ser seu discípulo mais próximo. Seu nome original era Simão, mas Jesus o chamou de Pedro, que significa pedra em grego. Pedro era pescador e vivia em Betsaída, uma cidade às margens do Mar da Galileia. A história de Pedro é marcada por sua personalidade impulsiva e sua fé inabalável em Jesus. Ele foi testemunha de muitos milagres realizados por Jesus, como a multiplicação dos pães, a cura de enfermos e até mesmo a ressurreição de mortos. No entanto, Pedro também teve seus momentos de fraqueza. Durante a última ceia, Jesus predisse que Pedro negaria 3 vezes antes do amanhecer. Pedro, confiante em sua lealdade, afirmou que jamais o negaria. No entanto, quando Jesus foi preso, Pedro negou conhecê-lo 3 vezes, como prédito. Após a crucificação de Jesus, Pedro se arrependeu amargamente de sua negação. Ele foi perdoado por Jesus e se tornou um dos principais líderes da igreja primitiva. Pedro testemunhou o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes e pregou corajosamente o Evangelho, convertendo muitas pessoas ao cristianismo. Pedro enfrentou muitas dificuldades e perseguições por causa de sua fé. Ele foi preso várias vezes e, eventualmente, foi martirizado em Roma durante o reinado do imperador Nero. Segundo a tradição, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, pois não se considerava digno de morrer da mesma maneira que Jesus. A história do apóstolo Pedro é um exemplo de como a graça de Deus pode transformar vidas e usar pessoas imperfeitas para realizar grandes coisas em seu nome. Pedro é lembrado como um dos pilares da igreja cristã e sua história continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. Pedro enfrentou diversas dificuldades e perseguições por causa de sua fé em Jesus. Aqui estão algumas delas. 1. Prisões. Pedro foi preso várias vezes pelas autoridades romanas por pregar o Evangelho e espalhar a mensagem de Jesus. Em Atos dos Apóstolos, há relatos de sua prisão e libertação miraculosa por anjos. 2. Oposição religiosa. As autoridades religiosas da época, principalmente os líderes judaicos, se opunham à mensagem de Jesus e aos ensinamentos dos apóstolos. Pedro enfrentou a oposição desses líderes que consideravam a pregação do Evangelho como uma ameaça à sua autoridade e tradições. 3. Perseguição do Império Romano. Durante o reinado do imperador Nero, os cristãos foram perseguidos e martirizados. Pedro foi um dos alvos dessa perseguição e acabou sendo martirizado em Roma. Segundo a tradição, ele foi crucificado de cabeça para baixo. 4. Pressão social. Pedro também enfrentou pressão social e ostracismo por causa de sua fé. A crença em Jesus como o Messias e o Filho de Deus era considerada uma heresia pela maioria das pessoas da época, que resultou em isolamento e rejeição por parte da sociedade. Apesar de todas essas dificuldades e perseguições, Pedro permaneceu fiel à sua fé e continuou a pregar o Evangelho corajosamente. Sua coragem e determinação são exemplos inspiradores de como enfrentar adversidades por causa das convicções religiosas. Pedro enfrentou várias dificuldades por causa de sua fé em Jesus. Aqui estão algumas delas. 1. Negar Jesus. Uma das maiores dificuldades enfrentadas por Pedro foi quando ele negou Jesus 3 vezes antes da crucificação. Isso aconteceu por medo e pressão externa, mas Pedro ficou profundamente arrependido e aprendeu uma valiosa lição sobre a importância da fidelidade à sua fé. 2. Conflitos internos. Pedro também enfrentou conflitos internos em relação à sua fé. Ele teve que lidar com suas próprias dúvidas e incertezas, especialmente durante momentos de dificuldade. Por exemplo, quando Jesus foi preso, Pedro chegou a cortar a orelha de um soldado, mas depois teve que lidar com a repreensão de Jesus e a necessidade de aprender a confiar na vontade de Deus. 3. Oposição religiosa. Pedro enfrentou a oposição dos líderes religiosos da época, que não aceitavam a mensagem de Jesus e consideravam os seguidores de Jesus como uma ameaça à sua autoridade e tradições. Essa oposição era especialmente forte entre os líderes judaicos, que viam os ensinamentos de Jesus como uma quebra dos rituais e leis religiosas. 4.
Perseguição e ameaças. Pedro também enfrentou perseguição e ameaças por causa de sua fé. As autoridades romanas e outros grupos hostis aos cristãos viam os seguidores de Jesus como uma ameaça ao sistema e à ordem estabelecida. Isso levou a prisões, ameaças de morte e adversidades físicas. Apesar de todas essas dificuldades, Pedro se manteve fiel a Jesus e à sua fé. Ele se tornou um líder influente na igreja primitiva e um exemplo de coragem e perseverança para os cristãos ao longo dos séculos. As cartas de Pedro, conhecidas como 1 Pedro e 2 Pedro, contêm ensinamentos valiosos para os seguidores de Jesus. Nestas cartas, Pedro aborda uma variedade de temas relacionados à fé, à vida cristã e à comunidade dos crentes. Aqui estão alguns dos principais ensinamentos de Pedro nas suas cartas. 1. Esperança em meio à adversidade. Pedro encoraja os crentes a manterem a esperança mesmo em tempos difíceis e de perseguição. Ele enfatiza que, apesar das tribulações, a salvação e a glória futura em Jesus são garantidas para aqueles que têm fé. 2. Santidade e conduta cristã. Pedro exorta os crentes a viverem uma vida santa e a se afastarem dos desejos corruptos da carne. Ele enfatiza a importância de uma conduta exemplar, refletindo o caráter de Cristo em todas as áreas da vida. 3. Amor e unidade na comunidade cristã. Pedro destaca a importância do amor mútuo e da unidade entre os crentes. Ele enfatiza a necessidade de amar uns aos outros, ser compassivo, perdoar e servir uns aos outros como membros do corpo de Cristo. 4. Submissão às autoridades. Pedro instrui os crentes a se submeterem às autoridades governamentais e a honrarem aqueles que estão no poder. Ele enfatiza que essa submissão é um reflexo da obediência a Deus e uma forma de testemunho cristão. Em relação à comunhão de Pedro com os apóstolos e os seguidores de Jesus, ele desempenhou um papel fundamental na igreja primitiva. Pedro era um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus e foi reconhecido como um dos principais líderes da comunidade cristã. Ele teve um relacionamento próximo com outros apóstolos, como João e Tiago, e participou ativamente das decisões e do ensino da igreja primitiva. A comunhão de Pedro com os seguidores de Jesus foi marcada por seu testemunho pessoal, seu ensino e seu exemplo de fé. Ele era conhecido por sua coragem e ousadia na pregação do Evangelho, e muitos foram influenciados por sua mensagem e pelo poder do Espírito Santo em sua vida. Pedro também desempenhou um papel importante na expansão do Evangelho, especialmente entre os judeus, e foi um dos principais líderes na divulgação da mensagem de Jesus. A morte do apóstolo Pedro é descrita em várias tradições e fontes históricas. Embora existam diferentes relatos, a maioria das fontes concorda que Pedro foi martirizado em Roma durante o reinado do imperador Nero, por volta do ano 64 DC. Segundo a tradição, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, a pedido próprio, pois se sentia indigno de morrer da mesma maneira que Jesus. Essa forma de crucificação era considerada ainda mais humilhante e dolorosa do que a crucificação tradicional. Acredita-se que Pedro tenha sido crucificado em uma colina chamada Colina Vaticana, onde hoje fica a Basílica de São Pedro. O martírio de Pedro é mencionado pelo historiador romano Tácito em sua obra Annais, bem como pelo bispo cristão Clemente de Roma em sua carta conhecida como Primeira Epístola de Clemente. Além disso, os escritos de Orígenes, um teólogo cristão do século III, também mencionam a crucificação de Pedro. Embora a morte de Pedro seja amplamente aceita como um fato histórico, é importante ressaltar que os detalhes específicos podem variar nas diferentes tradições e relatos históricos. O martírio de Pedro é um testemunho do seu compromisso com o Evangelho e da sua dedicação ao seguimento de Jesus, mesmo diante da perseguição, e Pedro foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus para ser seu discípulo mais próximo. Seu nome original era Simão, mas Jesus o chamou de Pedro, que significa pedra em grego. Pedro era pescador e vivia em Betsaída, uma cidade às margens do Mar da Galileia. A história